E hoje a gente vai falar sobre um autor bem conhecido do século XVIII, que se chama Kant. Tem um livro dele chamado Crítica da Razão Prática, e a apresentação desse livro é bem importante, né? Então vou fazer uma leitura breve aqui para vocês entenderem, né, como será a perspectiva do vídeo de hoje. O livro é esse, então quem quiser, está interessado em ler, considerar a razão um fato real que leva o ser humano a raciocinar sobre os elementos fundamentais de seu princípio e de seu fim em sua existência, sobre os elementos constitutivos de seu pensar e de seu agir, sobre os elementos adicionais ou periféricos que o induzem a refletir sobre o bem e o mal, sobre a felicidade e os meios de conquistá-la, sobre as necessidades e exigências que se sente ou que se impõe, sua finitude e sua liberdade frente ao imanente e ao transcendental. O intelecto do homem, na observação do mundo sensível, deve ter uma resposta pelo menos satisfatória, se não puder ser definitiva. Consegue propor soluções a estas questões, estabelece o primado da razão do ser humano, conectando a sua liberdade, dispor em seu devido lugar o conhecimento para a sua atuação da própria razão prática na vida e no mundo, de sua inserção e sua atuação no mundo sensível, um mundo feito e construído de paradoxo, como o espírito e a matéria, o intelecto e os instintos, o sentimento e as inclinações, a vontade e os desejos, o bem e o mal, a liberdade e a submissão, o finito e o finito, o humano e o sobre-humano, a imanente e o transcendental. Estende por todos os meandros desses conceitos ou realidades, procurando estabelecer conexões entre uns e os outros, ou entre todos eles em função do equilíbrio da própria existência do ser humano. A função de refletir na investigação do que pode ser um fim, por uma lei moral, determinação de princípios de equilíbrio, o homem busca seu fim último como realidade ontológica e sua felicidade plena, realizável na conquista. O que a gente pode falar sobre isso? Desde o primeiro vídeo eu vim falando sobre alguns aspectos, né, sobre felicidade, sobre dependência emocional, sobre o nosso comportamento diante das pessoas, né, sobre a consciência. Então, o que ele está querendo falar nesse texto, né, é a nossa reação e ação sobre o mundo. A gente nasce, a gente aprende com as pessoas que nos criam, né, que podem ser nossos pais ou nossos tios, né, e a gente leva esse aprendizado para a vida real. E a gente também estabelece padrões internos da nossa consciência, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, se vocês assistirem em outros vídeos, vocês vão entender por que eu falei dessa maneira. Então a gente vai carregando, né, esses padrões, vamos dizer assim, e aí a gente vai perpassando, né, para nossos filhos, para os nossos amigos, né? E o ambiente também, nós fazemos ele, né? Às vezes a gente fica falando que, ok, né? Na psicologia a gente, né, tem um estudo falando sobre o ambiente, que o ambiente nos molda, né? As pessoas que nós andamos nos moldam, mas a gente também tem que entender que nós somos essas pessoas e o quanto eu estou estimulando ou o quanto eu estou contribuindo para que esse ambiente também seja um ambiente não propício de fatores humanos. O quanto, né, eu estou levando o meu aprendizado para dentro desses ambientes. Então eu tenho amigos, eu tenho pessoas do trabalho, eu tenho as pessoas fora da minha conexão afetiva, né, que é o mundo, é a rua, né, é quando eu vou no supermercado, quando eu vou no banco, e o quanto eu estou me interagindo com essas pessoas. O quanto eu estou também levando os meus aprendizados para fora de mim. Então a gente também contribui para o crescimento daquele ambiente. Então, quem é você, né? Essa é a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Então, a gente esquece, né? A gente não esquece, mas a gente está tão inconsciente do nosso dia a dia, das nossas ações e reações, que a gente esquece quem nós somos, o que nós falamos, e até as pessoas que estão do lado da gente, quem está contribuindo com a gente, quem está se relacionando com a gente. E todos essas repetições de aprendizagem, né, vão se internalizando, né, dentro do nosso cérebro, né, e também vão se interagindo com outros vários neurônios. O que eu estou querendo dizer é que as nossas experiências e percepções são internalizadas com esses aprendizados externos do mundo, como que a gente também aprendeu na infância. Isso vai se consolidando
a nossa personalidade. E aí com isso, a nossa reação às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E isso vai sendo alimentado pelos nossos pensamentos. E o inverso também, porque o que a gente sente, a gente coloca para dentro dos nossos pensamentos. Então, toda hora, a todo momento, a gente está transformando novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos. E para onde você está olhando? O que você está pensando? Contribui bastante essa evolução do seu eu. O ambiente vai mudar. Tu entende que sozinho, né, a gente já se molda. Lendo um livro, né, assistindo um vídeo, hoje, né, que hoje todo mundo está conectado nas redes sociais, né, nos streaming. Então tudo que a gente vê, a gente coloca para dentro da gente. E aí como é que fica, né, a nossa percepção do mundo? Né, porque o que eu falo para o outro é o que eu sinto, é o que eu penso. E ele, da maneira dele. Ele aprendeu, né, com outras pessoas, com outros ambientes, ele anda com outras pessoas e tem essa interconexão pessoal com você e você com ele. E vocês trocam experiência. Então eu lhe pergunto, com quem você quer trocar essas experiências? E aí vem, a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar as pessoas importantes na vida da gente tem que saber trazer as pessoas importantes para o lado da gente. E quem são essas pessoas? Às vezes a gente vê o mundo breve, às vezes a gente vê a vida breve, porque você não está aproveitando esses pequenos momentos. Você está olhando só para si mesmo, você está olhando só para o seu ego, para as coisas que você gosta, para as coisas que você quer ver, e você esquece pessoas importantes do seu lado, pessoas que estão para contribuir. Mas não, você se irrita, você é intolerante, só a sua palavra vale. É difícil você querer colocar, né, a sua imposição e suas convicções para uma pessoa. Cada ser é uma pessoa diferente, é um indivíduo diferente, veio de um útero diferente.